Romanos capítulo 10, versículo 15, parte B. Quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus, aleluia! Vamos orar ao Senhor. Eu peço para que você incline a sua cabeça e ore ao Senhor, pedindo uma revelação do Senhor. Essa palavra seja uma palavra rema. Comece a orar, amado. Logo em seguida eu estarei orando junto com você, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Deus. Pai, Senhor, nós oramos, Senhor Deus, para que a tua igreja, Pai, receba a palavra revelada, uma palavra rema, Senhor. Ó Deus, aquilo que os demônios não podem ver, Senhor. Eles podem até saber em parte as palavras, o Satanás pode até saber a palavra, mas ele não tem a revelação que somente procede do Espírito Santo de Deus. Ó Espírito Santo, te convidamos nesta tarde, já para a noite, para que nós possamos ter esse presente do alto, essa revelação, essa palavra revelada vindo para nós, Senhor. Queremos de Ti, Senhor, uma palavra impactante, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar seus assentos. Eu quero que você... Nós estamos nesse mês falando ainda sobre conhecendo o teu Deus. Amém? E nós estamos batendo na tecla de que você deve conhecer o Deus que você sabe. Muitos falam de um Deus, muitos ouvem falar de um Deus, mas não sabem o Deus que ele serve. Jó foi um exemplo disso, um homem temente a Deus, um homem honesto, um homem íntegro, dito por Deus, nada mais, nada menos do que Deus. Mas tem uma parte da palavra que ele fala: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Aleluia. Você deve conhecer Deus, sim. Você deve conhecer o nosso Deus. Eu quero que você saiba que o teu Deus, ele reina. Ele reina, o meu Deus, ele reina. Olha para a pessoa, quando você puder, e diga: o teu Deus, ele reina soberanamente. Aleluia. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 15, parte B, fala: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A epístola de Paulo, falando aos Romanos, Paulo aqui falando quão formosos são os pés. Bate exatamente com aquilo que fala em Efésios capítulo 6, versículo 15, que diz exatamente que nós devemos preparar a armadura de Deus, os pés, calçado, sandália, do Evangelho. Isso é o que a palavra de Deus fala. O livro de Salmos fala sobre também esses pés. Nós podemos entender do Senhor o que é isso. Muitos podem passar uma simples visão, assim, olhar e falar assim: eu acho que Paulo estava falando dos pés bonitos, quem sabe sandálias novas, quem sabe alguém interpretando errado, olha assim, olha, as mulheres estavam com unhas bem feitas, sem cutículas, olha, os homens estavam com sapatos novos, por isso que Paulo estava falando que ele tinha os pés bonitos, pés formosos, pés belos, quem sabe estava falando disso, mas não é isso que Paulo quer falar. Não é isso que a palavra de Deus quer revelar para nós. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam. Eu quero dizer, meu amado, que o caminhar com o Senhor, que o andar com Deus é lindo, é belo. Você tem isso visto por Deus. Deus olha para você e fala assim: é lindo esse teu caminhar. Eu sei que Deus não está olhando os teus pés físicos. Ele está olhando por nada por Ele. Ele está olhando para você e está falando assim: não desiste, não desiste, eu estou contigo, eu estou contigo, aleluia. E a palavra do Senhor vem falando, Paulo faz, antes dele falar sobre isso, no versículo 14, eu quero que você medite comigo. Paulo faz pelo menos 4 perguntas essenciais para a nossa vida, e ele vem de trás para frente. Isso que é interessante. Ele faz uma menção de coisas já, o resultado, e vem etapas por etapas, perguntando. Somente o Espírito de Deus para revelar isso. Paulo pergunta: olha,
Versículo 14: como, pois, invocarão aqueles que não creram? E é exatamente isso que eu quero que você se pergunte. Se os pés daqueles que anunciam as boas novas são formosos, esse evangelho tem que ser mundial, tem que ser universal. Esse evangelho tem que ir a todas as nações. Esse evangelho tem que ser anunciado. É necessário ter um mensageiro. É necessário ter alguém que pregue. É necessário ter alguém que publique. É necessário ter alguém que divulgue o evangelho de Deus. Você não se contenha com essas apenas para você. Você não apenas estude e busque o seu conhecimento. Você não apenas retenha a palavra e diga: já estou farto, agora eu posso me deitar e dormir. Não. Fale para todos quantos estão ao seu lado aquilo que você aprendeu do Senhor. É importante que todos saibam e tenham essa consciência de pregar. Mas o que é isso, pastor, que você está falando? Exatamente o que Paulo fala. As perguntas que Paulo fala, e ele faz uma pergunta aqui: como ouvirão se não há quem pregue? Isso não quer dizer que você tem que ser um pregador, ser um evangelista. Isso não quer dizer que você tem que ser um pastor, um missionário, para você poder dizer: agora eu estou pronto, servo para pregar. Eu quero dizer que Deus te deu um púlpito espiritual na tua vida. Como que é isso? Fique imaginando esse púlpito. Pois é, ele é matéria, mas fique imaginando diante de você um púlpito espiritual toda vez que você estiver diante de alguém. Você vai saber que Deus pôs sobre você um púlpito. Quem é a plateia? Aquele que você está pregando. Quem é as pessoas que estão querendo ouvir? Exatamente, aqueles que estão em tua frente. E Deus pôs um púlpito espiritual, e você ali está para anunciar o evangelho, para pregar, para falar, tudo aquilo, publicar. E essa palavra realmente vem do grego, pregar, que exatamente fala sobre anunciar. O significado dessa mesma palavra é anunciar, pregar, publicar. Tem o mesmo significado. Então muitas vezes nós paramos e falamos assim: olha, eu não estou capacitado, eu não posso pregar, porque eu tenho pouco conhecimento. Mas Jesus é verdade na tua vida? Eu vou fazer a pergunta pessoal: Jesus é verdade na sua vida, amados? Pois é, pregue esse Jesus que é na tua vida. Jesus foi na minha vida e hoje eu sinto uma paz. Você já está pregando. Jesus é na minha vida e hoje eu tenho uma alegria. Você já está pregando. Jesus veio na minha vida e está havendo uma transformação na minha casa, na minha vida, na minha família, no meu eu. Você já está pregando. Você já está aí diante de você um púlpito espiritual. E você já está falando a todos quantos estão na sua vida que você está anunciando o evangelho. Meu amado, eu quero que você entenda daquilo que Deus quer. E Paulo faz uma pergunta: como, pois, invocarão aqueles que não creram? A parte principal de tudo, eu diria o pico, o ápice. Eu queria dizer que o mais alto de tudo que nós podemos fazer, nós vamos chegar lá no amor e na adoração diante de Deus. Porque vai cair por terra tudo. Vai cair tudo aquilo que você imaginar que você sabe. Somente vai persistir o amor e a adoração perante o meu Deus, perante o teu Deus. Aleluia. Isso é o que vai subsistir, só apenas. O restante foi apenas para que você ganhasse almas. Foi apenas recursos para que você pudesse levar pessoas ao reino de Deus, para que essas pessoas fossem alcançadas, para que essas pessoas também chegassem em amor e em adoração ao nosso Deus. E exatamente isso. Como, pois, invocarão aqueles que não creram? Como eu posso invocar a Deus se eu não consigo crer em um Deus que me foi pregado? E Paulo fala mais intensamente, versículo ainda 14, parte B, fala assim: como crerão aqueles que não ouviram? Eu quero que você entenda que uma coisa leva a outra.
Para você poder invocar a Deus, é preciso você crer no Deus que você está invocando. Existem muitas pessoas que estão crendo em animais, estão crendo em bonecos, estão crendo em imagens de escultura, e eles adoram aquelas imagens de escultura porque eles creem naquilo, que aquilo alguém ensinou, alguém falou, e eles estão convictos que aquilo pode, embora mesmo esteja frustrado. Mas você conhece o Evangelho. Você já ouviu falar de um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que criou você, que te formou, que ainda quando você estava no ventre da sua mãe, Ele te escolheu diante de tantos irmãozinhos, você foi o que foi gerado. Deus olhou para você e falou assim: eu tenho algo com você, aleluia. Olha a pessoa lá do teu lado e fala assim: ó, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem algo na tua vida, aleluia. Diante de tantos irmãozinhos, você foi o escolhido. Será que foi por acaso? Foi, Deus olhou assim para ele: vai ser você? Será que foi isso? Não, Deus olhou e falou assim: eu tenho um propósito com você. Você ainda nem tinha nome, mas você já era considerado filho de Deus. Você já, a todos quanto você ainda nem tinha raciocínio. Deus falou assim: está aí o filho sendo gerado, está aí o meu filho sendo gerado. Você sabe a diferença sua para um embrião? Sabe qual que é a diferença? Sua para ela. Agora, a idade que você está é só apenas o tempo. Porque ele ainda vai ter o tempo de ser gerado, de formar na barriga da mãe, de nascer, de ir crescendo e crescendo até chegar à sua idade. E aí ele também vai ter o mesmo entendimento, seja mais cedo ou mais tarde, né? É só apenas o tempo. Isso que é a diferença. Mas Deus olha da mesma forma. Deus olha para aquela criancinha, igual a criancinha está ali no colo, e olha para você e fala assim: eu te amo. Eu tenho algo contigo, eu tenho algo precioso para você. Mas como eu vou invocar um Deus em quem eu não creio? Por que eu não creio? Porque alguém não falou deste Deus. E o versículo 14 ainda parte bem, foi: como crerão aqueles que não ouviram? Meu amado, para eu poder invocar a Deus é preciso eu ouvir de Deus, para que haja em mim uma fé. E o que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê e a convicção daquilo que se espera. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Aí se você for ver mais um pouquinho, para que eu possa crer e para que eu possa ouvir a palavra de Deus, preciso que alguém me pregue, preciso que alguém me fale de Deus, para que essa fé gere no meu coração, para que a fé na palavra de Deus gere ao meu coração. É preciso eu ouvir. Você está aí no capítulo 10, eu quero que você leia para mim mais um pouquinho, versículo 17. Olha para mim, o que está escrito aí? E a sua fé vem pela pregação da palavra de Deus. Aleluia! A fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aleluia! Então não se cale. Você foi chamado para pregar, para anunciar o Evangelho, para publicar, seja ele verbalmente, por escrito, através da mídia, como nós temos hoje. Eu não sei o recurso que você tem, mas hoje você tem bem mais recursos para falar o Evangelho do que antes. Os homens saíam a pé, saíam de navios, saíam de burrinhos, saíam de carroças, saíam, sei lá, dos recursos que ele tinha na época, a cavalos, para pregar o Evangelho. Hoje nós temos carros, temos avião, temos navio, temos trem, metrô, sei lá, tantos recursos, telefone. Não vou lá em toque não, mas eu vou telefonar para o irmão daqui e vou passar um e-mail para ele, tem um computador, vou, né, via webcam. Olha, irmão, hoje eu não vou, mas olha, Jesus te ama, né? Temos tantos recursos, né? E muitas vezes nós nos calamos porque achamos que isso não é coisa minha, não é algo interessado a mim.
Deus não me incumbiu de eu poder pregar. Negócio de pregação, que negócio de pregar o quê? É para o irmão Fábio. Negócio de pregar o quê? É para o irmão Sérgio. Eu não vou pregar nada. Deixa que ele prega, deixa que a irmã prega. Por quê? Porque ele está mais preparado. Por quê? Porque o irmão, ele já está, mas ele tem mais conhecimento. A irmã tem mais conhecimento. Né? E é aí onde nós nos enganamos. Toda vez que você estiver diante de alguém, lembre-se do púlpito. É invisível. Lembre-se do púlpito que o Senhor vai pôr diante de você. E agora a responsabilidade, porque treino. Toda vez que você for falar a palavra, tema em falar a palavra de Deus. Não fale qualquer coisa. Se for para você falar qualquer coisa, como dizem, encher linguiça, fique calado. Porque é melhor, porque você vai, cada palavra que você disser, você vai recorrer, Deus vai cobrar cada palavra. Agora sim, se você tem a palavra de Deus dentro de você, vai ser impossível você ficar calado. Se a palavra de Deus está em você e gerou fé dentro de você, vai ser impossível alguém dizer assim: não fale desse Jesus, não fale desse Jesus, não fale dele. Vai ser impossível. Alguém vai chegar por nada e vai chegar a paz de Jesus, mas só um pouquinho, você vai falar o dia inteiro. Você vai só para um pouquinho de falar, não, mas eu não consigo parar. Jesus, ele é tudo na minha vida. Ele está fazendo isso na minha vida. Foi por quê? Porque o teu pastor mandou você falar? Não, é porque o Espírito de Deus testifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. O mesmo Jesus que morreu na cruz por mim para me salvar. É esse Jesus que eu estou falando para você. Esse Jesus que eu estou anunciando, que eu estou pregando, que eu estou falando para que você também seja salvo. A palavra de Deus fala sobre a salvação de nossas almas. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas como eu posso ganhar vidas para o reino de Deus se eu não falar a palavra? Se eu não anunciar a palavra? E Paulo, mais uma vez, ele fala assim: como ouvirão se não há quem pregue? Como eu vou ouvir se não tem ninguém que se dispõe a pregar? Como você vai me ouvir hoje falar, se eu simplesmente chegar aqui, irmãos, vamos agora falar a palavra, e eu me calar e dizer assim: paz do Senhor, até domingo que vem, sábado que vem, quarta-feira, tchau, e não ouvir a palavra? Você vai entrar daqui, você vai se alegrar, sua alma vai se alegrar com louvor, sua alma vai ficar alegre, você vai ficar com o coração aberto, mas na hora de você se fortalecer na palavra de Deus, você vai voltar como você entrou. É a palavra de Deus que te fortalece. É a palavra de Deus que é eterna. É a palavra de Deus que te faz passar pelas águas e não afundar, passar pelo fogo e não se queimar. É a palavra de Deus que vai te fazer prosseguir. Jesus é o Verbo vivo de Deus. A palavra que foi anunciada a todas as nações, a todos os povos, e até hoje é anunciada: Jesus Cristo, o Verbo vivo de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda que como eu posso ouvir a palavra se não há quem pregue? Como que eu posso ouvir de Deus se você fica calado, meu irmão? Porque você acha que isso é só apenas responsabilidade do pastor, de um evangelista, uma responsabilidade de um missionário, de alguém que é mais preparado, porque você se acha tão incapaz? A capacidade quem dá é Deus. Deus vai pegar as coisas que não são para confundir as que são. Deus vai pegar as coisas inúteis. Aquilo que o homem diz assim: olha, isso não vale a pena, para confundir todas as grandes, as sábias. Eu vejo muito estrelado hoje em dia. Homens que têm tudo para ser famosos. Tem tudo, já são até famosos diante dos homens, mas diante de Deus continua sendo lixo. Homens são conhecedores da palavra, que têm tudo para anunciar o evangelho verdadeiro, mas estão corrompendo o verdadeiro evangelho para anunciar outras coisas, anunciar outros caminhos, outros
meios de você ter a Deus. Existem muitas pessoas hoje pregando que não é necessário você ter uma vida com Deus necessariamente, que não é necessário você ter que ir sempre para a casa do Senhor, que não é necessário você estar buscando demais a presença de Deus. Como que é isso? Se a própria palavra de Deus diz que nós, com bom e com suave é que os irmãos vivam em união, que diz que nós é melhor estarmos na casa do Senhor do que estar em outro lugar. Que negócio é esse que eles estão pregando aí, um evangelho distorcido? Que você não precisa buscar a Deus nada, porque você só faz uma mandiga aqui, outra mandiga ali, você vai ganhar. Meu amado, quem vive de mandiga não é cristão não. Essas coisas de ficar fazendo essas bruxarias ou outras coisas, meu amado, isso não é na casa de Deus não. A casa de Deus mostra que você tem que ter uma vida voltada em Deus. O teu recurso é em Deus. A tua dependência é em Deus. Não nas coisas ou em braços de homens. Olha, faz isso, porque você fazendo isso vai acontecer aquilo. Deus não é bacana. Deus não é bacana. Deus, se você me der isso que eu estou te pedindo, eu vou fazer isso para você. Meu amado, certeza que Deus não vai fazer. E Deus já vai no seu coração, vai falar assim: você acha que eu sou o quê? Comércio? Você acha que eu sou o quê? Eu vivo de favores? Você acha que você não deve me temer? Você acha que quem eu sou para você? Deus quer que você tenha um total respeito, adoração. Deus quer que você, quando for falar dele, você tenha aquele temor de falar assim: Deus, me perdoa se porventura eu estiver falando algo que não está na tua palavra. Deus quer que você tenha um respeito absoluto por ele. Na hora de você sentar, quando você vai comer a sua comida, e falar: Senhor, eu te agradeço. Muitas vezes nós chegamos cansados de nossas casas, chegando muitas vezes e nós esquecemos até às vezes de lavar as mãos, e está lá um petisco gostoso, uma saladinha, nós passamos lá, beliscando e tal. Aí depois o Espírito Santo de Deus fala assim: olha, você já agradeceu? Você já agradeceu por esse pedacinho de pão que você comeu? Por isso foi trabalho do seu esposo, mas fui eu que te capacitei para você receber. Você já me agradeceu? E nós muitas vezes esquecemos disso. Deus, perdoa, foi um esquecimento, foi 5 minutos. Muitas vezes nós esquecemos essas coisas, mas eu quero que você volte ao que a pregação do Paulo começa a falar. Olha, como que ouvirão se não há quem prega? Como você vai me ouvir, meu amado, se você não vai poder receber do Senhor a palavra? Se você não vai poder ouvir do Senhor a palavra, como você vai crer? Como que alguém da sua família vai poder entender do Evangelho se você não prega, se você não fala? Aí Paulo fala assim: e como pregarão se não forem enviados? Deus me envia, Senhor, eu entendi que eu devo pregar o teu Evangelho. Aí todo mundo: glória a Deus, me envia, me envia. Eu quero que você vá lá para o Afeganistão. Isso aí é coisa do diabo, isso aí não é comigo. Essa voz não é de Deus. Mas quem quer ir para os Estados Unidos, a galera? Eu, Senhor. Quem é que quer ir para outro lugar? Eu faz até um couro. Eu quero, Senhor, me envia. Sabe por quê? Estamos preocupados com recursos. Em países que têm mais recursos, países que dão mais conforto. Quem quer ir para o Japão? Um monte de gente lá no Brasil fala: eu quero. Senhor. Quem quer ir para onde eu quero? Mas existem muitas nações que não tem nada. Você vai chegar lá, você vai dormir na rua, você quer isso? Não, Deus, não é comigo, envia outra pessoa, envia o pastor que estava falando, envia o irmão lá que canta, que diz que quer louvar a artista em qualquer lugar, envia ele. Olha, ele está falando ali, envia ele. Mas eu não, Deus. Mas como eles podem ouvir se você se recusa a pregar?
você vai pregar se você se recusa a ser enviado? Deus se enviou a este lugar para você hoje ouvir a palavra. E Deus vai te levar essa semana a muitos lugares. Não é para você ficar quieto, não é para você ficar calado, é para você falar do Evangelho. É para você, onde você for, você falar assim: olha, existe um Deus que morreu na cruz por você, e você deve toda reverência a Ele. Você deve tudo, porque é um Deus que não necessita do que você faz. Ele não necessita do teu dinheiro, Ele não necessita das tuas forças, do que você tem. Deus não necessita do que você tem, mas você necessita dele. Você necessita das forças, da saúde, você necessita de tudo, da inteligência. Você necessita do ar que você respira, e é Ele que te dá gratuitamente. Ele não cobra por isso. Ele não te faz cobrança: olha, eu te fiz isso, por isso você deve me adorar. Não, Ele quer que você tenha uma devoção a Ele, uma adoração contínua a Ele. Mas o homem tem se esquecido disso, porque existem muitas pessoas fazendo. Por que eu vou fazer se tem tantos preparados? Mas eu nunca vou me preparar. Como que eu vou ser enviado? Como que eu vou pregar se eu não quero saber da palavra? Se eu não quero estudar? Existem muitas pessoas querendo ser preparadas, mas não querem estudar a palavra. Existem muitas pessoas querendo ser enviadas, mas não querem saber de Deus, se preparar para ser enviado. Eles querem assim dizer assim: Deus, tu provê em tudo. Meu amado, Deus vai prover na tua vida, mas eu tenho certeza que Deus vai primeiro te dar meios para você poder não passar por situações difíceis. Quando Deus falou para Noé: Noé, olha, prepara o arca. Já pensou se Noé falasse: Deus, tu vai prover até o arca? Foi isso que a palavra de Deus fala? Não. Ele com o seu bracinho lá, todo dia lá, os seus recursos, cortando madeira e fazendo a sua arca. A arca que o Senhor disse que tem tantos metros, tem desse jeito, eu quero desse jeito. Ele teve que fazer. Por quê? Porque era coisa incumbida a Ele. E o que é incumbido a você é exatamente que você se prepare, conheça a palavra, conheça o Evangelho, para que você passe aos demais. Não passe o Evangelho de que você ouviu da terceira pessoa, que foi da segunda, da primeira, que já ouviu de outros terceiros, que você nem sabe a realidade da palavra. Eu já ouvi muitos irmãos falando: olha, a palavra de Deus diz isso, está em, eu não lembro, deve estar na palavra, mas tal, e fala a palavra. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você saiba. Você quer falar? Procure saber se é verdade. A fonte é a palavra, é o maior remédio que Deus tem nos dado, é a palavra. Existem muitos irmãos que estão falando: estou doente. Estou doente. Doente, essa doença é da alma. Sabe por quê? Porque não estão tomando do remedinho todo dia, comendo do alimento espiritual, a palavra de Deus. E quando chegam pessoas piores que ela e falam assim: olha, eu estou a ponto de me suicidar. E chega diante delas, elas ficam tremendo: e agora? Vou telefonar para o irmão, vou telefonar para o pastor, para o missionário, para alguém vir e acudir essa pessoa, porque eu sou incapacitado. Sabe o que é isso? É porque ela não se dispõe. É isso que Paulo está querendo ensinar a mim e a você. Se disponha, meu irmão. Se disponha em aprender a palavra. Se disponha em ouvir a voz do Espírito Santo, a se dedicar àquilo que Deus te determinou. Eu digo, muitas vezes eu falo: tudo é importante para Deus, tudo que você faz. Se você está trabalhando, você faz o melhor e com alegria. O chefe pode não falar para você, mas ele vai olhar e vai falar: aquele funcionário é bom. Ele tem algo diferente dos outros. Ele faz, olha as peças que ele faz. Tem duas pessoas que trabalham comigo. Eu trabalhei em 2 bandos diferentes. Um trabalha comigo mesmo, direto, ele trabalha correndo, desesperado. Já puseram até o nome dele de ligeiro. Tão rápido que ele é. E ele fala: se eu sair daqui, meu Deus, você sente o máximo. Eu falei para ele: olha, cuidado, ninguém é insubstituível. Eu não sou, você não é, o chefe não é, o chefe do chefe não é, ninguém é insubstituível. Antes de você entrar aqui já tinha outros, e você hoje está aqui, você não é insubstituível. E ele falou: não, mas se eu fizer, tem que pôr pelo menos 3 pessoas para fazer o que eu faço. Cara, você é demais, você é demais, você é o, né? No Nordeste fala supimpa, né? É muito, é demais, você é demais.
falei com ele, brincando com ele. E fui no outro banco e tinha uma outra pessoa, e ele falando comigo, ele falou, o outro lá trabalha desse jeito, mas eu prefiro trabalhar assim. Mas eu olho peça por peça, eu sei que não vai voltar. Eu falei, segura, eu aprendi com você. Eu falei assim, você é mais devagar, só que é garantido o sucesso. E é um diferencial tremendo, em quantidade, mas em qualidade, esse rapaz é grande. E é isso que Deus quer com você. Deus não quer que você tenha quantidade. Eu li a Bíblia 300 vezes. Glória a Deus, irmãos. Você sugou. Mas, entendeu? Olha, sei lá, falaram, me ensinaram. Eu sei um pouco, me falaram ainda do... Aquele, como que é mesmo? E ainda vai perguntar para você. Leu 300 vezes. Vai perguntar aquele versículo. Como que é aquele versículo mesmo? Onde está salvo? Não sei. E leu 300 vezes. Porque ele quer quantidade. Mas existem aquelas pessoas que amam. Ela lê a palavra e ela fala, Deus, você é comigo. Eu não, Senhor, é comigo mesmo. Ele volta a ler de novo, volta a buscar. E encontra de Deus o alimento em qualidade. E todo dia ele tem uma porção dobrada de Deus para ele. Todo dia ele tem a palavra revelada dentro dele. E aí onde, diante dos dois, vem lá uma pessoa, uma terceira pessoa e fala, preciso de uma palavra. Qual desses dois vai dar a palavra? Qual desses dois vai poder ajudar essa terceira pessoa? Aquele que leu 300 vezes ou aquele que leu uma vez, mas compreendeu? É exatamente esse segundo que leu uma vez e entendeu. Mas, meu amado, eu quero que você entenda. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. O seu andar com Deus é belo. Você anuncia a paz? É lindo. Você anuncia as coisas boas, o Evangelho de Deus, a novidade de vida, é belo. Quão formosos são o caminhar de todos aqueles que anunciam a paz e as coisas boas. Você não vai precisar dizer assim, eu tenho uma vida tão linda. As pessoas vão olhar para você e falar assim, você tem uma... Eu gostaria de ter isso que você tem. Essa disposição, essa dedicação de você anunciar as coisas boas, a paz de Deus. As pessoas vão almejar isso de você e vão reconhecer isso em você. Mas aqui ele diz, o versículo 16, mas nem todos que obedecem ao Evangelho. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Versículo 17, eu quero que você medite comigo e diz assim, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o que mesmo? Não, eu não entendi direito, ouvir o que? A palavra de Deus. Mas existem pessoas que têm que ouvir o que o outro ouviu, o que o terceiro ouviu, que não sabe que aquela fonte é verdade. É o que nós sempre costumamos falar, papagaio de pastor, papagaio de igreja. Vem um irmão e fala, olha, eu vim falar sobre o papel que é branco. Aí o terceiro fala, olha, alguém falou que o papel é branco. O terceiro fala, alguém falou de um papel. Daqui a pouco alguém falou de um pano. Já está em outra coisa. Você sabe aquele telefone sem fio? Já fizemos uma dinâmica aqui, telefone sem fio. Que eu não lembro agora o nome da pessoa, aquela coisa, João, Maria, eu não lembro. Ele era uma pessoa muito boa, uma pessoa muito... Ele era amável com a mulher, ele trabalhava, ele era honesto, ele era digno, ele ia à igreja, ele orava, e tinha uma história, e nós contamos aqui a história. Tinha tanta da gente que foi passando isso diante de um outro, sem ninguém saber. Quando chegou no final, o João, coitado dele, ele foi crucificado. Ele era safado, ele era não sei o quê. Eu falei, meu
você não souber a fonte verdadeira, você vai nessa. Alguém falou, está falando, peraí, onde é a fonte? Examine a fonte, procure saber se é verdade. Alguém falou, eu tenho uma irmã e ela fala assim, para ganhar ela para Cristo, né, irmã? Foi só Jesus naquela. Quero falar de Jesus, por que Jesus? Fala para mim. Jesus, sim, irmão, por que ele me ama? Não tem a palavra não, por quê? Então é preciso você saber a fonte. Se eu sei a fonte, eu vou passar a fonte. E é preciso você ter esse conhecimento. A palavra de Deus diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Sabe quem é o Israel de Deus? Você sabe quem é o Israel de Deus? Quer saber quem é o Israel de Deus? Olha a pessoa que está do teu lado. Fala, você, Israel, você. Nós somos Israel de Deus, espiritual. Não nascemos naquela nação. Nascemos em outras nações, ou em outra nação. Mas, espiritualmente, podemos usufruir de todas as bênçãos dadas ao povo eleito de Deus. Hoje somos nação eleita. Corpo de Deus, noiva do Cordeiro. Meu amado, eu quero que você entenda de que foi pregado ao povo de Israel, mas eles não creram, eles não quiseram ouvir o Evangelho. Eles não aceitaram o Evangelho. Eu quero que você entenda de que, mas digo, porventura Israel não soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos meterei em ciúme com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que aqueles que receberam o Evangelho, que um dia falaram do Evangelho, que ele falou assim, eu quero, eu recebo como Senhor e Salvador, mas ele até nasceu de berço o Evangelho, e ele está hoje enciumado, porque veio alguém que estava no mundo, vivia em meio a tantas coisas ruins, e ele veio para a casa de Deus, e hoje ele é abençoado, transformado. A vida dele mudou totalmente. Sabe o que isso quer dizer? Essa pessoa fica conformada. Como que eu sou de Deus? Meu pai é não sei o que, minha mãe é não sei o que, meu tio é não sei o que. Eu já ouvi não sei quantas vezes pregações. Eu sei, quando passou falta, até sei o texto que ele está falando. Mas a minha vida não muda. A minha vida não muda. E ele fica enciumado, porque aquela pessoa que chegou hoje recebeu de coração. Meu amado, é isso que Deus está querendo falar. Tem uma conversão autêntica. Seja convertido autêntico. Por todo, por completo. Eu até sou convertido, mas a minha mão... Uma vez eu ouvi isso. A história de um pastor lá que ele falava, olha, eu sou convertido, mas a minha mão ainda não é bem convertida não. E ele era meio briguento ainda, meio... Rapaz do céu, só Deus na calma. E foi, ele mexe, aconteceu um acidente lá e pum, perdeu a mão. Aí os irmãos chegaram, ei, pastor, agora está convertido total, hein? Agora está uma benção. Perdeu a mão dele que não estava convertido. Agora se converteu por completo. Meu amado, eu quero que você se converta por completo. Deus não quer que você fique sem um braço, sem uma perna, não, porque isso faz parte do teu corpo. Assim como Deus não quer te ver fora do corpo de Cristo espiritual. Ele não quer, você é um membro, faz parte desse corpo. E esse corpo é o corpo de Cristo, ele não quer ver você fora desse corpo. Assim como ele não quer que você perca nada, um dedinho, nada, uma unha, nada, tudo faz parte de você. Deus quer você por completo. E eu quero que você entenda o seguinte: quando a palavra de Deus diz assim, eu vos meterei em ciúme como aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Olha que palavra tremenda. Fui manifestado aos que por mim não perguntaram. Você sabe o que é isso? Vai haver dia
pessoas vão chegar às nações e nações vão se converter. Nações serão convertidas por completo, mas aquelas nações que tinham a palavra estão se pervertendo, estão vivendo conformismo, estão vivendo no evangelho fácil, que a gente sempre fala aqui sobre esse evangelho. Estão vivendo em uma vidinha boa, confortável. Eu já recebi o evangelho, tá bom, não preciso estar falando mais por mim. É isso que Deus quer. Você sentar lá na sua cadeirinha, seu sofazinho, e dizer assim, agora eu já acabei de comer uma feijoada, sei lá, no Nordeste, uma puxada, uma comida mais um cuscuzinho, né? Eu já agora estou mais quietinho, igual o bebê, estou mais cegado, vou ficar quietinho aqui, não vou precisar falar com ninguém, não. É isso que Deus quer? Certeza que não. Deus quer que você saia a pregar as nações. Deus quer que você pregue as nações. Sabe quem é? É o teu vizinho. É o teu irmão. É aquele irmão da igreja que está meio raivinho. É da igreja de outro mundo. É aquele teu irmão que só vai igual carrinho de mão, só levado. Não vai, não tem como ser alguém, um adorador. Ele não ora, ele não adora, ele não busca, ele só sabe como orar. Pois é, esse teu irmão que precisa ser convertido. E Ele te pôs, Deus te pôs Ele do teu lado. Não é para você levar para o pastor, não. É para você orar por Ele. É para você pregar o Evangelho a Ele. É para você ser um testemunho para Ele. Suporte do seu irmão. Seja um suporte dele. Leve ele, pega no ombro, põe ele. Eu sei o teu suporte. Vou te levar adiante. O Senhor vai me capacitar e eu quero ser o suporte na tua vida. Quero orar com você, eu quero chorar com você, eu quero falar, ler, estudar com você, para que você também cresça. E quando você crescer, você vai ajudar outros que estão piores da situação que você está. Para isso que Deus te levantou. Deus não te levantou para você ficar murmurando. Deus não te levantou para você ficar sendo covarde. Deus não usa covarde. Eu sempre falo isso. Deus não usa covarde. Deus não usa pessoas que não querem compromisso. Deus usa pessoas que têm coração quebrado, vasos escolhidos. Deus usa esses. Mas como invocarão aqueles que não crerem? E como crerão aqueles que não ouvirem? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, quão formoso é os pés daqueles que anunciam a paz e que anunciam as coisas boas. Como você hoje pode gerar no teu coração uma fé se eu ficar calado? Ou alguém vir aqui pegar a palavra e ficar calado? Eu quero minha família convertida, mas eu não oro por ela. Eu não falo de Jesus para elas. Como vai gerar fé no coração? Eu sei que muitas vezes há dificuldades. Quando você chega, as pessoas já criticam, falando, já vem o crentinho, já vem a Bíblia. Sabe por quê? Porque muitas vezes você está usando o tática errado. Você está achando que ele é seu inimigo. O seu inimigo não é o seu irmão. O seu inimigo não é o teu chefe, aquela pessoa ruim da tua fábrica. Não é teu inimigo. Teu inimigo é Satanás, os principados da potestade. A palavra de Deus diz assim que não é sangue, não é corpo, sangue, não é nada disso que é teu inimigo. São os principados e potestades que são teu inimigo. Essa pessoa só apenas, infelizmente, ainda está sendo influenciada por esse outro lado. Então é preciso você orar por ela, expulsar aquilo da vida dela, interceda por ela. Quando tiver oportunidade, fale para Deus, Deus, eu quero a oportunidade para eu falar do teu amor. Assim como eu fui impactado por ele, pela palavra que me traz alegria, eu quero que meu filho tenha alegria, que a minha filha tenha alegria, que os meus amigos tenham a alegria que eu estou tendo.
Meu amado, somente Deus pode gerar alegria no nosso coração. A gente pode cantar aqui o dia inteiro, você vai ficar... É bom, o louvor é tremendo. Deus habita em meus louvores. Não vou falar que não habita. Deus habita e faz tremendas coisas, porque muitos dos louvores é a própria palavra de Deus cantada. E fala tremendamente conosco, a gente consegue abrir o coração e deixar Deus trabalhar no nosso interior. Mas é a palavra que te fortalece. É a palavra que te gera vida, que te faz ter fé. É a palavra. Você pode cantar, ser baixilheiro, mas se você não tiver a convicção da fé, da palavra de Deus que diz assim, que no nome de Jesus você expulsará um demônio, você olhará para ele e ele será curado. Se você não tiver essa convicção, você nunca vai fazer isso. Você pode ter vários e vários jeitos, maneiras de você fazer, mas se você não tiver a palavra, você não vai poder fazer nada. Como ouvir o Senhor? Como você pode, hoje nesta noite, pregar para as pessoas que não querem ouvir? Você fala, Deus, eu já cansei de falar tanto dessas pessoas, elas não querem ouvir. Você já tentou a verdade? Tentou só apenas interceder por ela? Pedir para que elas reconheçam no Senhor? Estava vendo um comentário da escola. Eu estava falando sobre alguns povos que estavam debaixo da Ásia, falou um dos países. Ele falou que já se ouve falar homens importantes daquele lado, que eles foram dormir, acordaram de Jesus, que Jesus é esse? Procuraram saber de Jesus, então desesperaram querendo saber quem é esse Jesus. Mas quem é esse Jesus que tanto vê esse sonho, essa palavra? Quem é esse Jesus? Eu quero saber mais sobre esse Jesus. Homens estão sendo, agora, neste momento, tocados pelo Espírito Santo de Deus. Estão querendo saber quem é esse Jesus. Falta quem mesmo? Pregar o Evangelho. O Espírito Santo de Deus já fez a sua parte. Jesus já fez a sua parte. Já morreu por essas pessoas, já pagou o alto preço, mandou o Consolador, ele já fez a parte dele, que é convencer essa pessoa a receber o Evangelho. Mas quem está faltando mesmo? Pois é, põe a mão sobre você. Está faltando eu. Pode falar isso? Está faltando eu, Senhor. Está faltando eu ir a pregar. E quando você for, lembre-se que você vai estar sempre levando um púlpito junto com você, tá? Você vai estar lá no trabalho e vai imaginar um púlpito na sua frente e vai falar, ai Deus, é agora. Agora estou tremendo agora para falar a palavra. Quando eu e minha esposa, você vira ela pregando hoje, é por Deus. Porque para ela subir no púlpito para falar, ela vai gaguejar mais que não, mano. Falar uma frase, meu Deus, né? Queria pôr um negócio na cabeça, quando ela fala com Deus. Porque Deus venceu, fez que ela perdesse essa timidez. Hoje ela pensa que Deus manda ela falar, ela vai e fala. Então isso é muito importante. Mas quando você estiver diante do seu amigo lá na fábrica, lembre-se que você está levando o público na sua frente. E quem quer as pessoas que vão te ouvir é essa pessoa que está lá na frente. E você, quando estiver diante de Deus, né, porque agora esse é o momento de você pregar. Esse é o momento de você anunciar. Lembre-se do público na sua frente. Eu não estou na igreja, não, mas eu só falo se for na igreja, meu amado. A igreja é você, você é o templo de Deus. Você é esse templo que o Espírito de Deus está dentro de você. Você perdeu a oportunidade de dar um glória a Deus. Glória a Deus. Você, meu amado, é essa pessoa que Deus quer usar. Vou voltar àquele mesmo contexto que eu falei, aquela mesma coisa que eu falei. Quando você nasceu, Deus olhou para você de qualquer jeito, né? É isso que eu falei? Não. Deus olhou para você e falou que, olha, esse é meu filho, é minha filha que eu vou usar. Agora você passou-se um tempo e Deus tem te preparado durante esse tempo todo.
Você passou um tempo e não conhecia a Deus, ou passou e foi conhecer a Deus agora. E Deus tem te preparado esse tempo que você tem aí de conhecer a palavra de Deus. E agora, o que você vai fazer com ela? Você vai pôr seu talento e vai esconder, ou vai pregar as demais pessoas? Quero que você, meu amado, antes de você pregar para alguém, você começa a pedir para Deus, me dá. Eu quero pregar para mim mesmo. Se preciso, seja você mesmo que vai pregar para você. Você tem um púlpito na sua frente, pois é, vá para o outro lado e fala assim, mas ouvir de Deus. Ouvir de Deus, ouvir de Deus, ouvir de Deus. E quando você ouvir de Deus, você volte de novo, dê a volta e fala, agora eu estou pronto para falar. Porque é isso que Deus quer te ensinar. E que você passe o Evangelho. Porque muitas vidas estão necessitadas apenas que você fale que Deus ama. Estão querendo, estão almejando saber esse Evangelho. Existem pessoas que chegam e falam assim, fala para mim a verdade. O que está na palavra verdadeira, fala, eu quero saber, não. Por favor, me fala a verdade. O que está na palavra é invenção de homem, é coisa. Você que hoje está mais adiante. O que é a palavra de Deus? Quero saber se é verdade. É verdade a palavra. Então eu conto o cotidiano. Você é uma realidade, é coisa. A palavra de Deus é uma realidade. Saiu de Deus. Usurpou de sua glória, deixou toda a sua glória para morrer por nós. O verbo vivo de Deus, Jesus Cristo, que veio pregar um evangelho que ninguém conhecia, que gerava vida. Mas hoje nós nos recusamos querendo outras coisas. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos um compromisso com Deus. Nós queremos que a palavra de Deus seja uma realidade na minha vida quando diz que eu sou abençoado, que bendito, eu sou bendito do Senhor, que o Senhor tem algo de bom para mim. Ou essa palavra eu quero, fala de novo, onde que está, eu anoto, é para mim essa palavra. Mas quando diz que eu tenho que fazer isso, peraí, acho que você leu errado. Você está lendo para mim. Peraí, isso aí não é para mim, não. Você está falando isso. Não é para vocês. Para você, para a sua família. Como está a sua casa? Como está a sua família? Como está você? Como está você hoje? É para o seu amigo? É para o seu chefe? Outras pessoas. Seu pai, para sua mãe. É para aquele que você taxa como chato, para ele. Mas antes de você passar, primeiro passe para você. Aprenda de Deus e faça para você. Hoje nós aprendemos na salinha que a gente deve amar os nossos pastores. Porque dia 13 de junho foi o dia dos pastores. E hoje as crianças vão prestar uma homenagem para vocês, tá bom? Hoje, de maneira especial, agradecemos a Deus pela vida dos nossos pastores. Agradecemos a bênção de tê-los como nosso guia espiritual, por sua vida e seu ministério. Prontidão. O pastor está sempre pronto a nos atender. Prontidão é uma característica de vocês. Em cada situação, vocês estão sempre com possíveis soluções e estão sempre prontos a agirem sem demora. Muito obrigado pela sua prontidão. Amor é uma característica de vocês. Tantas vezes o pastor tem que dar de si, sem nada receber, amando o seu rebanho à semelhança de Cristo. Muito obrigado pelo seu amor. Solidariedade. O pastor está sempre solidário com as suas ovelhas. Sabe alegrar-se com os que se alegram e sofrem com os que sofrem.
tendo sempre uma palavra de ânimo e conforto para as suas ovelhas. A solidariedade é uma outra característica dos nossos pastores. Trabalho. Cuidar de cada ovelha, alimentá-la, protegê-la e ajudá-la a crescer são atividades que ocupam o tempo do pastor. O seu trabalho não tem horário pré-estabelecido. São 24 horas no dia e está sempre pronto a nos atender. Muito obrigado, pastores, pelo seu trabalho. Otimismo. Eis outra qualidade dos nossos pastores. O otimismo. O pastor tem sempre uma palavra de otimismo e de ânimo para dirigir as suas ovelhas. Ele nos ajuda a encarar os problemas e as áreas difíceis com confiança, na certeza de que uma solução favorável dada por Deus virá. Muito bem. Renúncia. Sim, a renúncia. Quantas vezes o pastor deixa seus próprios interesses para agir em favor de seu rebanho? Muito obrigada, pastor, pela sua grande renúncia. Por isso e por tudo mais que vocês representam para nós, é bom podermos dizer: muito obrigado. Nós te amamos. Em Jeremias 3,15 diz: E dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, aos quais apacentarão com ciência e com inteligência. E conforme aos planos de Deus, o pastor Josiel e a pastora Marilda saiu ao campo. Então o Senhor fez uma pergunta: quem será o mensageiro que eu vou enviar ao meu povo? Quem pastores que nos guia pelo caminho, que nos leva ao Senhor mesmo entre a flor e o espinho. Não há quem possa os comparar a qualquer pessoa comum, pois Deus não iria separar para a sua obra qualquer um. Eles são pessoas de Deus que desejam os céus alcançar. As pessoas distantes dos queridos familiares, para muitas almas ganhar. Trate bem os seus pastores e queiram sempre ajudá-los com muito zelo e amor para a obra de Deus avançar. Não se turve o coração. Conte sempre com os pastores, pois com fé e oração ele nos ajuda a aliviar a dor. Aos nossos pastores, nossos amigos, queremos hoje dizer: podes contar conosco em tudo o que fizesse. Não se preocupem em pedir, temos mãos para o labor. Nosso lema é sempre ir ao trabalho do Senhor. Obrigado aos nossos pastores por sempre estarem conosco, louvando ao nosso Senhor na alegria e no pesar. Aos nossos pastores queremos expressar nossa gratidão a Deus pelas suas vidas. Oh, Pai poderoso Deus, Senhor, eu não conheço o pastor Josiel, eu não conheço a pastora Marilda, Senhor, da maneira como o Senhor conhece. O Senhor sabe, Pai, a necessidade, Senhor, que eles têm. O Senhor sabe, Senhor, o desejo que eles têm para esse lugar, Pai. Então, toda a igreja, Senhor, pedimos a Ti, Senhor, para que nesse momento o Senhor derrame sobre eles toda a unção, Senhor, que você tiver, Pai. O Senhor derrama sobre eles, Senhor, poder tamanho, Senhor, para ministrar cada dia mais a Sua palavra, Senhor, e nos ensinar, ó Deus, sobre Ti, Pai. Agradecemos pela vida deles, Senhor. Agradecemos por tudo que o Senhor faz por eles nessa terra, Pai. Continue, Senhor, cada dia
fechando, Senhor, toda brecha, Senhor, tudo, Senhor, na área deles, Pai. Pedimos a Ti, Senhor, faça sobre eles, Senhor, o melhor, Pai, a partir de hoje. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós agradecemos mesmo de coração e que nós possamos corresponder mais e mais àquilo que Deus possa estar cada vez mais nos usando para a gente ser uma bênção na vida de vocês e que vocês também sejam uma bênção na nossa vida. Nós queremos que seja recíproco isso, né? Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez sem palavras. Mas foi tudo sem falar. Mais uma vez, né? Eu vejo a fidelidade de Deus a cada ano. A fidelidade, a vontade de Deus. Esse é amor que nos contagia sempre. Amém. Eu vejo que é mais que palavras, né? Atitude. Agradeço a todos vocês. A todos vocês.